Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Da Praça de Pedro. O meu nome é Pedro Perpétua. Estamos aqui para apresentar a intenção mensal de oração do Papa para o mês de agosto. E hoje temos um convidado muito especial, além do Padre António Santana. Olá. Temos aqui Olá. o Presidente da União de Freguesias de São José de São Lázaro e São João do Souto, Miguel Pires. Muito prazer e muito prazer em ter aqui nos estúdios da Rede Mundial de Oração do Papa, da Praça de Pedro. Muito obrigado e obrigado pelo desafio. Obrigado ao Padre António Santana, que já conheço desde longa data e agradeço. E obrigado ao Pedro também. Obrigado pelo desafio. E é uma grande. Até porque este tema não é fácil, precisamos aqui de um. Mas nada melhor que um líder político para falar sobre esta intenção pelos líderes políticos do Papa Francisco. Tal como o Papa diz no vídeo do Papa, vou dizer aqui, tenho aqui na minha nota: rezemos para que os líderes políticos estejam ao serviço do seu povo, trabalhando pelo desenvolvimento humano integral e pelo bem comum, cuidando daqueles que perderam o emprego e dando prioridade aos mais pobres. Frase do Papa Francisco. Padre António, o que é que me pode dizer sobre esta intenção mensal do Papa? Pronto, o Papa dá-se conta de que a política não tem boa fama, ele diz isso no vídeo do Papa, mas é muito mais nobre do que aquilo que aparenta. Isto são palavras do Papa. E no mundo em que vivemos, como é o mundo de hoje, em que as estatísticas mostram que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas dos políticos, em que a imagem que se passa é muito mais de aparente corrupção ou interesse pessoal do que propriamente o bem comum, o Papa escolhe esta intenção primeiro para nos sensibilizar para a beleza e para a importância que a política possa ter nas nossas sociedades, e tem, e depois também porque acho que o Papa nos quer também envolver no mundo da política, ou seja, nós não somos, e depois o Miguel há de falar se cá sobre isto, nós não somos só espectadores e os políticos façam as coisas. Os políticos de facto são os líderes, mas nós participamos também da vida ativa das nossas sociedades. E depois o que nós vemos é que há cada vez mais desigualdades, há cada vez mais desempregados, cada vez mais pobres, da qual aparentemente parece que a política não resolve os seus problemas, e o Papa está preocupado com isso. Para além disso, também o Papa vai se dando conta de que há uma distância cada vez maior e um desinteresse. Pronto, e por isso pede-nos para rezar. Porque ao rezarmos nós também nos sensibilizamos mais para o mundo da política, e não somos só, ao rezar já não somos espectadores, já nos começamos a envolver. Pronto, e o Papa vai passar um bocadinho por aqui, por isso é na escuta da realidade que todos nós temos que a viver, na forma de servir o bem comum. Pronto, o Papa propõe-nos mobilizar-nos como cristãos para rezarmos por esta intenção durante o mês de agosto. Miguel, agora vamos começar pela primeira pergunta. O Papa Francisco, todos os meses, com a intenção mensal, promove algumas atitudes para acompanhar a oração do mês, neste caso do mês de agosto, pelos líderes políticos. Na intenção mensal de agosto, o Papa fala-nos na liderança política como um serviço. Como é que os valores cristãos podem influenciar a própria liderança, e como é que estes próprios líderes políticos influenciam, neste caso, a tomada de decisões? Em primeiro lugar, eu acho muito positivo esta sensibilização da política. Vive-se uns tempos em que, sobretudo a juventude e de uma maneira geral toda a sociedade está muito longe da política, e de facto eu entendo a política como um serviço muito nobre às populações a quem os políticos servem. No meu caso, é um serviço de muita proximidade. Eu considero isso como uma vantagem. Estou muito próximo de quem estou a servir, e portanto eu neste caso sirvo uma população de cerca de 20 mil pessoas. Ainda é muita gente. Muita gente, exatamente. E tento fazer este trabalho de sensibilização, que é importante focar-nos todos na solução, havendo dificuldades, como é lógico, todas as comunidades têm dificuldades, mas colocando o foco e sabendo que podemos sempre fazer alguma coisa pela solução. Portanto, não sei se respondi à pergunta, mas acho muito positivo digamos, rezar pelos políticos e pelas políticas também, e cada vez mais entrosar-nos com essas soluções e com a vida das comunidades diz-nos respeito. Portanto, também nos devemos
sentir ativos nessa vida da comunidade. Mas isto da liderança está intrinsecamente ligada ao ser político. Acho que é uma coisa que nós ouvimos falar diariamente, não é? Este papel do líder. Eu a minha experiência pessoal, e julgo que é neste sentido que eu estou aqui, não é muito de... Eu tive uma intervenção, comecei nestas lides políticas na Junta de Freguesia de São Lázaro e São João de Souto, no mandato anterior, portanto como vogal, e até num contexto muito de... Pronto, era preciso substituir um membro que entretanto tinha falhado, digamos assim, à última hora, e portanto acedi a esse convite feito pelo meu pai com muito gosto, e de facto sempre me maravilhou este sentido de serviço que o meu pai depositou na comunidade, e portanto sempre foi um serviço muito apaixonado, muito atento, muito disponível, e também tinha alguma curiosidade de como é que as pessoas têm motivação para fazer isso, não é? Para estar 24 horas ao serviço de uma comunidade e sujeita a muitas críticas, muitas más interpretações de muita gente que está por fora e só se apercebe da espuma, digamos assim, das decisões políticas. E eu sempre me apaixonou, encantou, intrigou esta vontade do meu pai de estar próximo da comunidade, de sempre ouvir toda a gente, de sempre procurar respostas, e de facto ainda hoje sinto esse eco. Portanto, foi esta primeira ligação, esta primeira paixão, digamos assim, que eu obtive por fazer parte do executivo. Portanto, perdão, eu tinha uma intervenção como executivo, portanto não era a minha profissão, era só uma parte que correspondia digamos ao meu interesse pela comunidade onde estava inserido, e portanto não ganhava nada com isso, era só o meu pequeno contributo nessa comunidade. Isso começou pronto, na minha história pessoal, começou a mexer comigo. Que desafios é que íamos tendo a cada momento, que desafio é que cada parte da nossa comunidade ou como um todo, e como é que isso ia sendo debelado, como é que essas situações iriam pronto, sendo resolvidas ou pelo menos minoradas. E vi os desafios a continuarem, obviamente, e algumas soluções, e essa persistência e resiliência do meu pai, de facto, apaixonou-me neste sentido político, mas sem ter nunca a perspectiva, nunca tive a perspectiva de ser presidente de junta, nem ter qualquer cargo político. Pronto, depois mais para a frente. Eu que sou um leigo na matéria, não é? Eu represento o lado de quem observa, não é? Não estou propriamente envolvido na política e, portanto, faço parte daquela massa crítica que de fora observa os políticos, mas estava agora a ouvir-te falar e estava a pensar, no fundo, o teu papel acaba por ser um bocadinho também ponte, não é? Entre as pessoas comuns e o outro lado que depois pode tomar decisões pelo bem dessas pessoas comuns, não é? Portanto, ser esta ponte, há bocado dizias que tens contacto com muita gente. Portanto, acho que o ouvir as pessoas, o perceber as necessidades das pessoas também é importante para decidir, ou seja, vocês não decidem teoricamente, ou se calhar muita gente decide, mas não devia ser assim, não? Sim, a perspectiva, e cada vez mais nós tentamos ter a envolvência, a participação da comunidade. A participação para nós é de facto uma mais-valia sem a qual podemos estar a tomar decisões que não fazem sentido ou que não respondem aos desafios, aos apelos da comunidade. E portanto, esse papel participativo, a Junta de Freguesia, as juntas de freguesia são unidades locais cada vez mais próximas da população e as mais pequenas como órgão do Estado, não é? Mas depois existem associações de moradores, por exemplo, que vão reportando e vão tentando resolver problemas que existem num determinado bairro. Existem facilitadores de bairro, pessoas que gostam muito do sítio onde vivem e, portanto, querem contribuir e dizem: olha, aqui a limpeza não é feita, porquê? E será que podemos melhorar isto? O que é que se passa? Ou pessoas que todos os dias nos participam através de sistema. Temos uma aplicação informática que, com o telemóvel, tira-se uma fotografia: olha, aqui um buraco na estrada, é preciso resolver.
e mesmo que não seja um problema da Junta, a Junta não tem a competência, nem não faz contratos com empreiteiros para resolver os buracos na estrada, nem tem equipas de limpeza, mas temos os meios para chegar lá, não é? E portanto reportamos isto para quem... e o que nós fazemos é muito este trabalho de comunicação, de ligação com as comunidades, e de facto pedir a quem, solicitar a quem, pelos meios formais, a quem tem os meios para resolver, que as coisas se resolvam. Muitas vezes temos que esperar muito tempo, porque de facto as interpelações são muitas e não é fácil de atender a todos os pedidos, mas de facto é esse o trabalho que nós fazemos, muito de mediação, mais até do que de resolução. E depois nas questões que falava o Papa, das questões de falta de emprego, as questões de saúde, etc., nós temos estes elos de ligação. Hoje em dia, os principais papéis na área social e de saúde estão delegados, até estão delegados no município, e de facto, em conjunto e através de fóruns de ligação, nós conseguimos estar muito próximos das questões de emprego, das questões de saúde, das questões de solidariedade social. E de facto penso que conseguimos ter uma visão integrada de tudo isto e resolver as questões, ou pelo menos minorar os problemas que existem nesta parte social. Pronto, muito bem. Se calhar é um bocadinho por aqui. E então, voltando aqui ao Padre António Santana, acho que também temos de falar um bocadinho da nossa revista Mensageiro, em que a Rita Sacramento Monteiro escreveu um artigo relacionado com os cristãos mobilizados na política. E a certa altura, no seu depoimento, eu tive a oportunidade de ler um bocadinho, ela fala que no início da sua caminhada, mesmo com os amigos, com a família, diziam que não te metas por aí, porque os políticos nunca resolvem nada, os políticos nunca servem para nada, e na realidade acabou por seguir esse caminho. E o Padre António, que está mais nesta gestão de quem escreve estes artigos, o que é que nos pode dizer deste depoimento da Rita? A Rita Sacramento Monteiro tem estado ligada à economia do Papa e muito também às questões da política, e desafiei-a a escrever o artigo de destaque da revista Mensageiro para ir ao encontro também da intenção do Papa, e ela de facto diz isso. Quando ela se meteu neste mundo, lhe dizia: não te metas nisso, os políticos não decidem nada, não resolvem nada, e aquilo interpelou-a, e o artigo desconstrói um bocadinho esta imagem, e ela vai dizendo várias coisas. Ela começa por recuperar a imagem grega da política da polis como a cidade-lugar em que se dialoga e em que todos participam. Portanto, não é um conjunto de apenas pessoas que decidem pelos outros, bem ou mal. Pronto, há uma participação ativa de todos. E ela recorda também que esteve com o Padre Maria Brito, enfim, o nosso companheiro que faleceu recentemente, pouco tempo antes do Padre Maria falecer. Ela esteve com ele num encontro na Câmara, em Almada, num evento da Santa Casa da Misericórdia, e ela também recupera aqui imagens do Padre Maria Brito que tem a ver com a esperança, ou seja, a política como um lugar de decisões que têm em vista o bem comum e não apenas tensões fraturantes entre ideias rivais em que cada um quer levar avante a sua ideologia, que isso era lugar de esperança. E portanto o artigo dela vai muito na linha de encontrar uma leitura cristã da política com vista à esperança das sociedades. Pronto, vai um bocadinho por aí. Pronto, o Padre Maria te diz uma coisa, tenho aqui uma nota, que hoje é difícil conversarmos, diz ele, seja na igreja, seja na política, e o Padre Maria diz que destruímos o espaço moderado do encontro. É uma expressão bonita. Hoje vai-se para o encontro para lutar pela minha ideia e destruiu-se o espaço moderado do encontro. E por isso nós temos que recuperar a capacidade de dialogar, e o diálogo implica a escuta ativa depois leva à construção em conjunto de projetos que têm a ver com o bem comum. Portanto, e a Rita Sacramento Monteiro vai um bocadinho por esta linha, recuperando as memórias desta conversa com o Padre Maria Brito neste evento da Santa Casa da Misericórdia de Almada. Pronto, faz aqui um artigo bastante interessante, pronto, a olhar para a política como um lugar também de esperança. Pegando nessa expressão, acho que é importante dizer isto. Além de termos os líderes políticos, temos que ver que isto é um trabalho de equipa, em que tem que haver diálogo, por aí que o Padre José Maria Brito... Pois ela também diz isto, não é? Recordando o Papa e a Fratelli Tutti, não é? Esta grande encíclica do Papa, que tem aqui no capítulo 5º uma reflexão muito bem feita sobre
a boa política, ela diz isto, que a política é um lugar de responsabilidade de todos e da participação de todos, não apenas de alguns. Todos nós nos temos que envolver, cada um pôs no seu lugar, mas é um envolvimento de todos. O Papa Francisco descreve a política como uma sublime vocação e uma forma de preciosa de caridade. De que maneira, Miguel, voltar a si, ou a ti, como já tínhamos falado, de que maneira vê a política como uma vocação e um serviço ao próximo? Eu vejo de facto como uma vocação e por vezes não é uma vocação fácil, nem é só minha, é também da minha família. Eu vejo isso muito, muito próximo, porque tem exigências muito, muito especiais, por estarmos ao serviço 24 horas das nossas populações. E de facto não é... diria que é preciso um bocadinho mais do que a motivação de um trabalho normal, em que chegamos ao final do dia, percebemos exatamente a nossa missão, percebemos o que é que temos que fazer, os objetivos, se agradamos aos chefes ou não. E aqui é de facto um trabalho com outro tipo de exigências. E de facto penso que só se consegue fazer pelo menos 4 anos, que é um mandato aqui no meu caso, com esta orientação, este princípio, esta missão, porque de facto acho que muito bem pode surgir daqui. Também é preciso muitas exigências em termos pessoais e em termos familiares, porque há muitas ausências, há muitas situações fora do horário normal de trabalho. Não existe um horário normal de trabalho para quem está na política a um determinado nível. E de facto vejo isto como uma vocação. Não sei assumi esta vocação e disse que sim, também depois de consultar a família e também sabendo, eu não posso dizer que não sabia o que é que era a vida de um político, porque sempre estive próximo do meu pai e sempre me mostrou, e nos últimos 4 anos, ou nos últimos 6 anos, soube o que era isso muito, muito de perto. Também acompanhava os desafios da freguesia, etc. Mas pronto, assumimos em família essa vocação de levar pelo menos este mandato até ao final, pronto, com este espírito de missão, diria. Claro que sim. E o Papa defende uma política baseada no diálogo e na cooperação. Isto num diálogo com outros líderes políticos e outras freguesias, no seu caso. Que estratégias é que tem utilizado para promover esta colaboração? As estratégias são muito dos contactos de proximidade, tentar moderar, porque há sempre versões contraditórias, há conflitos de interesses, obviamente, mesmo até entre vizinhos há conflitos de interesses, portanto isso é perfeitamente normal. E o que nós tentamos é, numa perspectiva de diálogo muito aberto, tentar encontrar pontos de ligação entre as várias visões que existem para uma determinada comunidade, um determinado bairro, e tentar perceber quais são as ideias principais de mudança em termos de qualidade de vida dessas mesmas populações. E tentamos fazer ali uma câmara de eleição de quais são as componentes mais importantes, quais são as políticas mais importantes num determinado meio, para que a qualidade de vida seja melhor, ou questões ligadas ao trânsito, ou questões ligadas à parte mais imaterial ou material. Pronto, cada comunidade tem os seus desafios muito próprios, e acho que é nesta interligação é que nós conseguimos um equilíbrio e eleger algumas prioridades, que no fundo é isso que se trata, não é? Os meios nunca são infinitos, claro, e tem que ser um bocadinho nesta perspectiva que vamos gerindo. Seguires sempre esta ideia do Papa Francisco, cooperação, até ao fim. Sim, claramente. Padre António, eu sei que o Padre António não está ligado à política, é completamente o contrário, está ligado ao ramo da espiritualidade. Queria lhe perguntar, pode-nos contar um pouco das suas referências, neste caso do ponto de vista político? É engraçado que todos nós temos referências. O Miguel está sempre a falar do pai, né? O teu pai era uma referência para ti, não era? Sim, completamente. Se calhar na forma de estar. Continua a ser ainda. Continua a ser. Hoje em dia. Desculpa, só não, porque é engraçado que pensámos aqui em várias referências, mas sem querer, até tu tens as tuas referências, não é? O teu pai é uma referência. Sim, completamente. E nesta questão de proximidade, o meu pai é uma referência, e tenho reparado sempre que
vêm pessoas falar comigo. Olha, eu conhecia muito o seu pai, admirava muito o seu pai por esta capacidade de diálogo, de resiliência, de esperar até um momento para agir. De facto, isso diz muito, não é? Pessoas que não ganham nada com vir ter comigo e dizer: olha, eu gostava de só lhe dizer que o seu pai fazia assim, desta forma, etc. Portanto, estou sempre a aprender, mesmo depois do meu pai infelizmente ter partido. Ainda continua hoje pessoas a vir ter comigo a dizer: olha, o seu pai fazia isto desta forma e tal. Admirava muito esta capacidade, esta tranquilidade e pronto, de facto é uma referência. Boa. Obrigado. Pois lembrei-me aqui também de trazer mais algumas referências. A primeira, o padre Nelson Faria, que nos acompanhou nestes podcasts até agora, aqui da Praça de Pedro, e que é o 15º. Exatamente, e que acaba de nos deixar para uma nova missão, e por isso ele até devia estar aqui. Acho que o padre Nelson é um exemplo também engraçado, porque ele é um rapaz muito envolvido na política, que quando descobre a fé e se converte, acaba por dar uma outra leitura também à sua própria vida, e hoje é padre, jesuíta, por isso que vem do mundo da política e converte-se ainda neste mundo da política, também lendo. Mas acho que é um exemplo concreto de como é que a política pode, depois bem vivida, também despertar outras vocações. Aliás, até aqui há dias, a arrumar os papéis dele, antes de ir embora, ele encontrou umas notas sobre campanha de comunicação na política que ele usava, e disse-me: olha, isto também se pode aplicar aqui à nossa equipa e ao trabalho que fazemos. Portanto, é engraçado até a própria visão, uns apontamentos de política de comunicação. Está tudo interligado. Pronto, e deixou-os ficar de uma forma simpática. Por isso acho que pronto, e o Padre Nelson também, aqui muito da Praça de Pedro, nasceu também da sua intuição, da sua experiência como político. Portanto, a experiência leva-nos longe. Depois lembrei-me de um outro testemunho. Aliás, a sua história até é um livro publicado por nós, o Segredo do Rei Balduíno, um livro do editorial AO, o Rei Balduíno da Bélgica, que foi rei da Bélgica entre os anos 50 e os anos 90 do século XX, um profundo cristão, católico, que soube servir como, enfim, aqui como rei, não é? Que é uma outra posição, mas não deixa de ser um líder de decisões, sempre na preocupação do bem comum, e aliás até tem um processo de canonização em curso. Pronto, um homem, um rei, um homem do século XX, mas de facto que soube viver muito bem a sua liderança política a partir da sua condição de cristão e de católico. E a terceira pessoa que me lembrei de trazer aqui, eu já falei, ao Zé Maria Brito. O Padre Zé Maria Brito é um homem que ao longo da sua vida como jesuíta e como sacerdote sempre se empenhou nesta busca de uma política que é ao encontro daquilo que o Papa Francisco diz na Fratelitude, que é um outro documento publicado pela editorial AO, que recomendo muito. Exatamente, temos aqui a Fratelitude, este livro do Papa Francisco, que, como dizia, o capítulo 5 é uma boa oportunidade de lermos e de aprendermos alguma coisa sobre a política, porque o Papa fala da política bem vivida como um princípio de fraternidade e de amizade social que nos liga como irmãos e como irmãs, e não como rivais. E portanto acho que é um bom documento que nós temos. Pronto, este do Segredo do Rei Balduíno, e depois no fim fazendo também aqui publicidade à nossa revista Mensageiro deste mês, o artigo da Rita Sacramento Monteiro, que acho que está muito bem escrito e que pode-nos também aqui abrir horizontes sobre a política, a partir então de memórias que ela também tem dos seus apontamentos deste encontro com o Padre Zé Maria Brito. De certa forma fica já aqui a proposta literária para este podcast. Exatamente. Como já tivemos vindo a fazer nos últimos podcasts, continuaremos a fazer certamente. Terminamos assim mais um podcast. Miguel, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Mundial de Oração do Papa. Foi um prazer. Obrigado ao Padre António. Como sempre, aqui nos estúdios da Rede Mundial de Oração do Papa. A você, muito obrigado por continuar a assistir ao podcast da Praça de Pedro e a ouvir nas plataformas digitais do Spotify e do Apple Podcast. E dizer aqui um pormenor muito importante. Em agosto vamos de férias. Este é o último podcast que vamos lançar em agosto. Não vamos lançar o segundo podcast como é habitual. E voltamos em setembro. Também precisamos descansar. Por isso, reze por nós. Nós rezamos por si.